falei para vocês, hoje a gente começa a trabalhar programação dinâmica. A tela já aparece para todo mundo, né? Só confirmando aí. Sim, o professor está aparecendo. Então vamos lá. Vamos caminhar para a parte final da disciplina, trabalhar com programação dinâmica. Como eu falei, né, semana passada a gente trabalhou com programação não linear e agora a parte final, programação dinâmica. Então o que é que a gente vai conversar hoje? Né? Vai falar um pouco, uma introdução básica sobre a programação dinâmica, a terminologia, né? Algumas siglas, alguns termos que são utilizados para a resolução dos problemas, características, notação, e eu vou trazer para vocês aqui o primeiro caso. O primeiro caso que a gente vai começar na aula de hoje, e na outra aula a gente conclui outros casos que são importantes dentro da programação dinâmica. Então, primeiro ponto, pessoal. Esse tipo de programação ele é muito utilizado para resolver problemas de otimização. Seja um modelo determinístico, seja um modelo probabilístico. Então, o modelo determinístico é quando a gente encontra o resultado, digamos assim, 100%. Quando a gente crava aquele resultado. Os modelos probabilísticos é quando a gente tem uma probabilidade de que determinado resultado aconteça. Então, eles também são utilizados para problemas lineares, não lineares e para trabalhar com variáveis contínuas ou discretas. Qual é a ideia da programação dinâmica? É pegar o problema principal e tentar subdividir em problemas. E ao subdividir em problemas, a gente utiliza de uma equação recursiva. O que seria uma equação recursiva? Para encontrar a solução de determinado problema, levar em consideração o resultado ótimo encontrado em outro subproblema. Então, vou explicar isso aqui melhor mais à frente. Então, os subproblemas são resolvidos uma única vez e são armazenados em uma tabela. Então, a gente resolve cada um dos subproblemas e quando a gente precisa da informação de um subproblema anterior, a gente vai nessa tabela e consulta. É por isso que a estruturação dessa tabela facilita o desenvolvimento do modelo. E considera-se apenas as soluções que podem ser ótimas. Então, por exemplo, se a gente tiver um problema de maximização dentro de um subproblema ou de um subgrupo, o resultado que vai me interessar é o valor máximo. Se eu tiver um problema de minimização, o resultado que vai me interessar é o valor mínimo. Então, dessa pequena introdução, o que é que a gente precisa gravar? Que a programação dinâmica busca subdividir um problema maior em subproblemas e que a resolução desses subproblemas de maneira isolada vai depender dos outros subproblemas. Então, a gente vai entender um pouco mais disso quando a gente chegar no caso prático. Um conceito que é importante, pessoal, é esse conceito de recursividade. Então, o que seria, expliquei um pouco anteriormente esse conceito de recursividade, mas em linhas gerais, de maneira bem objetiva e bem direta, para que eu calcule a solução ótima em determinado estágio, em determinado problema, eu preciso ter os dados, ter a resolução de um subproblema anterior, ou de um subproblema subsequente. Então, a ideia é que para que a gente possa resolver um problema, no caso, um subproblema, dentro desse problema maior, que a gente possa recorrer a outro que a gente já resolveu. Então, considere um determinado problema constituído de diversos estágios. Então, esses estágios é quando a gente pega o nosso problema maior e subdivide. Então, a recursividade é uma estratégia que pode ser utilizada quando o cálculo de uma função para o estágio T foi escrito a partir do cálculo dessa mesma função para o estágio anterior. Então, é justamente como eu falei para vocês, utilizar as informações existentes em outro estágio, em outro subproblema, para resolver o problema atual. Essa função é chamada equação recursiva ou de recorrência e varia de acordo com o problema. Dentro da programação dinâmica, tem algumas terminologias que é importante que a gente faça essa distinção. Primeiro ponto, estágio. O que seria um estágio? Um estágio, vou tentar ser objetivo para que vocês entendam, depois a gente vai para o conceito. O estágio é quando a gente
está em determinado nível e avança para um nível subsequente. É como se fosse uma mudança de nível. Eu estou em determinado nível, passo para outro nível. Então, quando ocorre essa mudança, a gente está diante de um estágio. Então, um estágio é um passo singular e corresponde à transição do sistema de um estado para o próximo adjacente. Então, professor, ainda não entendi o que é estágio. Pense que estágio é uma mudança de nível. É quando eu saio do lugar que eu estou e vou para outro nível. Isso é estágio. Segundo ponto, o que é o estado? Nós temos os estágios, que é a mudança de um nível para outro. O que vai ser o estado? O estado vai ser justamente aquilo que vai mudar de nível. Então, é uma posição, é uma condição que existe dentro dos estágios, que é refletido, que é o reflexo dessa mudança. Então, vamos aqui para o conceito. Os estados representam as diversas condições possíveis que o sistema pode apresentar em determinado estágio. Terceiro ponto, decisões. Em cada estágio, a partir das informações contidas inicialmente, escolhem-se as melhores decisões. As decisões buscam transformar o estado atual em outro estado associado ao estágio seguinte. A decisão nada mais é, pessoal, dentro do problema de programação dinâmica, a gente responder a simples questão. Eu devo ir desse estágio para o outro? Eu devo partir desse estado localizado nesse estágio para o outro? Então, as decisões são essas pequenas perguntas que a gente precisa resolver ao longo de um problema. E o retorno é algo que o sistema gera sobre um estágio ou processo. Já eu pergunto se vocês conseguiram entender essa diferença. Para que isso fique mais claro, eu trouxe esse pequeno exemplo aqui para que a gente possa entender a diferença entre estágio e cidade. O que a gente... estágio e estado. O que nós temos aqui, pessoal, é um grafo, certo? O que seria um gráfico? É uma estrutura geográfica que apresenta uma série de pontos. Esses pontos podem representar normalmente uma localidade ou uma cidade, e entre esses pontos existem uma distância. Então, isso aqui é o gráfico. Então, as letras A, B, C, D, E, F, G, H, I são as cidades. E os valores que existem nessas retas são as distâncias que existem entre essas cidades. Agora vamos entender principalmente a diferença entre estágio e estado. Estamos aqui nessa cidade A. Se eu passo dessa cidade A para a cidade B ou para a cidade C, está acontecendo uma mudança de nível. Ou seja, eu estou partindo de um ponto inicial e estou partindo para um segundo ponto. Então, se ocorreu uma mudança de nível, a gente está diante aqui de um estágio, porque ocorreu essa mudança de nível. Outra questão, a gente está no ponto B e no ponto C. Eles estão nos mesmos níveis. Quando a gente tem uma mudança do ponto B para o ponto D, do ponto B para o ponto E, do ponto D para o ponto F, ou do ponto C para o ponto D, ponto C para o ponto E, ponto C para o ponto F, a gente tem mais uma vez uma mudança de nível. Ou seja, a gente está mudando de um nível para o outro. Então a gente tem aqui mais um estágio, estágio 2. Quando a gente muda do ponto D, E ou F para o ponto G, o H, a gente está saindo desse nível aqui, está indo para esse outro nível aqui. Então, mais uma vez, nós estamos tendo uma mudança de um nível e reflete uma mudança que reflete um estágio. Quando nós saímos do ponto G ou do ponto H, que estão no mesmo nível, para ir ao ponto I, nós temos mais uma vez uma mudança de nível. E isso caracteriza um estágio. Então, um estágio, pessoal, nada mais é do que a mudança de nível. Sair de um nível e ir para outro. Isso caracteriza um estágio. Dentro desses estágios, para que ele seja considerado um estágio, alguma coisa teve que sair de um nível e ir para outro. Então, por exemplo, no estágio 1, esse ponto A aqui
sair do nível 1 para ir para o nível 2, que consiste a cidade B ou a cidade C. Então, dentro desse estágio, para que ele seja caracterizado o estágio, tem que ter o estado. É algo que tem que mudar de nível. O que muda de nível é chamado de estado. Então, para esse caso aqui, o estado são as cidades. Então, aqui, ó, temos um estado, estado A, estado B, estado C, estado D, estado E, estado F. Então, dentro do estágio 1, eu mudo do estado A, que é o estado inicial, para o meu estado B ou para o meu estado C. Do meu estado B ou estado C, eu posso mudar para o meu estado D, estado E, estado F. Dos estados D, E e F, eu posso mudar para os estados G ou H. Dos estados G ou H, eu posso mudar para o estado I. Então, dentro dos estágios, essa mudança de nível caracterizada pelos estados reflete a existência do estágio. Primeira coisa que eu quero saber de vocês, se vocês conseguiram entender a diferença entre estágio e estado. Sim, professor, eu entendi, beleza. Então, Kézia deu retorno, Guilherme deu retorno. Então, se ninguém se manifestou, a gente pode seguir. Caso alguém tenha chegado depois do início da aula, pode falar também, porque a gente começou o conteúdo agora há pouco. Então, caso alguém chegou depois e, professor, eu tô voando, então pergunte aí, porque aí eu explico de novo e a gente caminha todo mundo junto. Se não tiver ninguém, a gente segue. Eu vou aguardar uns segundinhos aí para ver se alguém se manifesta. Então vamos lá. Então essa é a diferença entre estágio e estado. E o retorno justamente é a distância percorrida entre essas cidades, quando a gente está falando desse exemplo aqui. Então a gente entendeu a diferença entre estágio e estado. Entender essa diferença é muito importante quando a gente for trabalhar com o modelo propriamente dito. Os modelos de programação dinâmica, eles possuem algumas características. A primeira delas, princípio de Bellman. Uma estratégia ótima apresenta a propriedade segundo a qual, a despeito das decisões tomadas para atingir um estado particular, um certo estágio, as decisões restantes a partir desse estado devem constituir uma estratégia ótima. Isso aqui é um princípio bem simples, pessoal, porque como eu falei no início da aula, um modelo de programação dinâmica, ele se pauta nessa imagem aqui. Por que nessa imagem? Porque ele busca analisar um problema maior. Qual seria o problema maior aqui? Sair da cidade A e ir para a cidade I. Então esse é o problema maior. Então o modelo de programação dinâmica, ele se pauta justamente em resolver esse problema maior, em sair da cidade A para a cidade I, em problemas menores, que seriam os estágios 1, 2, 3, 4. E qual a característica básica desse problema de programação a partir do pressuposto de Bellman? É que quando a gente quer saber as soluções ótimas após superar um estágio anterior, a gente tem que identificar sempre o melhor resultado. O que seria isso? Estou aqui no meu estágio 2. Preciso saber se eu devo ir da minha cidade B para a cidade D ou da minha cidade B para a minha cidade E. Então o que é que esse pressuposto diz? Que o que nós vamos avaliar desse estágio para frente, que são os estágios remanescentes, tem que fazer com que sempre tenhamos a solução ótima para o nosso modelo. Um pressuposto simples, básico, que é necessário ser mencionado. E até implícito, né? Porque a gente, quando está trabalhando com problema de programação,
a gente sempre quer trazer um resultado ótimo. Mas o que o pressuposto de Bellman diz é exatamente isso, que uma vez superado um estágio, a gente precisa sempre obter os resultados ótimos dentro de cada um dos estágios. Dentro da programação dinâmica, a gente pode resolver de duas formas: backward, para trás, e forward, para frente. Então, no backward, determina-se a solução ótima de cada estado, iniciando pelo último estado até encontrar a solução ótima no estado inicial. E forward é o contrário, né? O processo se inicia pelo primeiro estágio e continua até o último estágio. Então, vou explicar no próximo slide. Mas o apontamento que a gente tem que fazer, pessoal, é o seguinte: as duas formas são válidas de analisar um problema de programação dinâmica. Ou seja, a gente subdivide um problema em problemas menores, e esse problema sempre vai ter um início e sempre vai ter um fim. Então, os métodos de resolução desse problema são dois: começando do início e indo até o fim, seguindo a estrutura lógica, ou começando do final e voltando até o início. Dentro da pesquisa operacional, na programação dinâmica, utiliza-se mais o backward, que seria começar resolvendo do final até o início. Então, vamos ver isso aqui. Nós temos, supondo, né, dividimos esse problema geral, utilizando programação dinâmica, em 4 estágios: estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4. Então, o que esses dois métodos de resolução, eles indicam? Que a gente pode resolver esse problema tanto partindo do estágio 1 com relação ao estágio 4, tanto iniciando no estágio 4 e voltando para o estágio 1. Então, essas duas formas são admissíveis para resolver os problemas de programação dinâmica. O que a literatura recomenda? Que resolvemos o problema partindo do final até o início, porque a chance de minimizar possíveis erros é maior. A gente consegue minimizar a possibilidade de erro ao encontrar o resultado ótimo. Então, as duas características listadas agora, que devemos a cada estágio sempre buscar a solução ótima, e que os métodos de resolução podem partir do início, do estágio 1 até o último estágio, ou podem iniciar do último estágio e voltando até o início. Então, outra característica é a recursividade. Então, vou tentar explicar a recursividade aqui. Por exemplo, pessoal, quando a gente quer identificar o resultado ótimo no estágio 2, quer saber se eu devo partir de B para D, de B para E, de C para E, de C para F. Então, para calcular o resultado ótimo dentro desse estágio 2, a recursividade ela indica o seguinte, que para calcular essa solução ótima nesse momento T, a gente precisa levar em consideração o momento T menos 1. O que seria o momento T menos 1? O momento anterior. Então, para a gente calcular o resultado ótimo no estágio 2, a gente precisa saber o resultado ótimo do estágio 1. Para a gente calcular o resultado ótimo no estágio 3, a gente precisa saber o resultado do estágio 2. Então, uma característica da programação dinâmica que eu estou repetindo muito é essa. Para que a gente calcule o resultado ótimo de um subproblema ou estágio, a gente sempre precisa do resultado do estágio anterior. Outra característica dos problemas de programação dinâmica é a não trivialidade. Ou seja, quando a gente tem, por exemplo, um modelo de programação linear, a gente sempre tem uma estrutura bem estratificada. Programação dinâmica, programação inteira, idem, né? A gente já sabe como é aquela estrutura. O que pode mudar são apenas as restrições. Quando a gente está diante de um modelo de programação dinâmica, ele é um problema, digamos assim, que permite que diferentes tipos de problemas possam ser analisados a partir desse raciocínio, que subdividir o problema maior em problemas menores. Então, por isso que uma das características dele é a não trivialidade, que consiste: a formulação e a solução de problemas de programação dinâmica são bastante particulares e não triviais. Para facilitar esse entendimento, né, é necessário resolver alguns diferentes tipos. Então, foi isso que eu procurei fazer com vocês. Trazer esse primeiro exemplo nessa aula e trazer outros dois exemplos
na próxima aula para que a gente possa entender essa variedade da programação. Antes da gente chegar destacar essas questões da anotação, eu queria saber, pessoal, de vocês se tem alguma dúvida até agora. Ou está tudo ok, a gente pode seguir. Por enquanto tá ok, professor. Guilherme e a Kézia deram retorno, então vamos seguir. O que a gente precisa entender, pessoal, também, nem entender, de conhecer, antes de chegar no problema, no caso que nós vamos trabalhar, é saber a notação. Porque com a notação fica mais fácil da gente entender as equações. Então, T maiúsculo é o número de estágios. Então, por exemplo, naquele exemplo que eu trouxe para vocês, temos aqui um T igual a 4, porque são 4 estágios. T minúsculo é o rótulo do estágio atual. Então, o que seria o rótulo do estágio atual? Estágio 1 teria um T igual a 1. Estágio 2, T igual a 2. Estágio 3, T igual a 3. Estágio 4, T igual a 4. Então, seria o rótulo do estágio. O ST, o estado do estágio. Então, a gente viu, pessoal, que o estado é tudo aquilo que muda de nível. Então, dentro do estágio 1, nós temos o estado A, estado B e estado C. Eles caracterizam a mudança de nível. Para o estágio 2, nós temos os estados B, C, D, E e F, porque aqui se caracteriza a mudança de nível. No estágio 3, nós temos os estados D, E e F, e G e H, porque eles caracterizam a mudança de nível. Certo? XT é a variável de decisão no estágio T. Então, o que seria essa variável de decisão? Por exemplo, no estágio 1, a variável de decisão seria: eu devo ir da cidade A para a cidade B ou da cidade A para a cidade C? Qual seria o melhor caminho para mim? Então, a variável de decisão aqui, nesse caso, seria: eu vou da cidade A para a cidade B ou da cidade A para a cidade C? Qual seria a variável, a decisão aqui no meu estágio 2? Eu devo ir da cidade B para a cidade D, ou para a cidade E, ou para a cidade F? Ou devo sair da cidade C para a cidade D, para a cidade E, para a cidade F? Sendo que essa minha variável de decisão aqui vai depender do resultado que eu encontrei no meu estágio 1. ST é o valor ótimo de XT dado ST. Então, o valor ótimo seria a melhor solução, o resultado que eu encontrei. E F de T, entre parênteses, ST, vírgula XT, é a função acumulada. Então, o que seria a função acumulada? Como eu tenho falado para vocês, para a gente calcular a solução ótima de um estágio, a gente precisa saber do resultado encontrado no estágio anterior. Então, quando fala-se em função acumulada, é justamente isso, uma função que traz as condições do estado atual mais a condição do estágio anterior. Então, são uma anotação bem simples e quando elas forem aparecendo ao longo da aula, eu vou mencionando-as para vocês. Então, pessoal, qual seria a função objetiva para um problema de programação dinâmica, levando em consideração essa questão da recursividade? Então, essa função de T vai ser maximizar ou minimizar a variável de decisão, levando em consideração essa função ao longo do tempo, né? Dado as condições daquele estágio. Lembrando que esse asterisco aqui é para indicar que aquele estágio T vai depender sempre do estágio anterior. Então, como eu falei para vocês, cada estágio corresponde a uma única variável de decisão. As decisões ótimas são tomadas para cada estágio e seus resultados são armazenados em uma tabela. Então, como eu falei para vocês lá no início da aula, como a gente trabalha com subproblemas, como vocês viram aqui, ó, em estágios, o que a programação dinâmica ela indica? Que a gente pegue os resultados que são gerados em cada um desses estágios e a gente vai preenchendo uma tabela. Porque ao preencher essa tabela, a gente consegue ir calculando as etapas subsequentes com base nas etapas anteriores e chegar no resultado ótimo. Então vamos entender como essa tabela ela é constituída. Então aqui, pessoal, a gente vai ter
o ST. Então, esse ST refere-se ao estágio no período T. Então, o que vai ficar aqui nessa coluna? Nessa coluna vão ficar os estados de onde acontece a mudança de nível. Então, por exemplo, aqui, dando um exemplo, a gente está no estágio 1. Eu quero avaliar o estágio 1. De onde está partindo a mudança de nível? A mudança de nível está partindo do meu estado A. Então, aqui ficaria a minha letra A. Esses resultados aqui, pessoal, são os componentes que recebem o estágio. Então, dentro do meu estágio 1, quem é que recebe a mudança de nível? B e C. Então, se eu estou analisando o estágio 1, a mudança está partindo de A, que ficaria aqui, indo com direção a B e C, que são os estados que estão recebendo a mudança. Nessa coluna aqui, ó, nessa parte da tabela, ficariam as distâncias de onde está partindo, do meu estado A, para os meus estados B e C, que estão recebendo. Então aqui ficaria 3 e ficaria 2. Nesse outro resultado aqui, pessoal, a gente precisaria identificar o menor ou maior valor. Por que, professor? Menor ou maior valor? Porque em cada estágio a gente precisa encontrar a solução ótima para aquele estágio. E a solução ótima para aquele estágio vai ser justamente o menor ou maior valor. E quem vai indicar que eu devo escolher o menor ou maior valor? A minha função objetivo. Se for uma função objetivo de minimização, eu preciso em cada estágio encontrar o menor valor. Se for uma função objetivo de maximização, eu preciso naquele estágio encontrar o maior valor. E essa terceira coluna aqui, pessoal, a gente vai indicar a decisão do estágio. O que seria a decisão do estágio? Por exemplo, no estágio 1, eu devo ir de A para B ou de A para C. Então, essa decisão aqui vai ser indicada se é melhor a gente ir de A para B ou de A para C. Ah, professor, e como a gente faz essa indicação? A gente faz essa indicação aqui com base nesse resultado aqui. Então, tudo isso eu vou explicar mais detalhadamente no exemplo. Mas, se vocês conseguirem entender minimamente onde fica determinada situação, fica mais fácil no exemplo. E também está detalhado. Então, eu vou explicar como se estrutura essa tabela, mais uma vez, antes da gente ir para o nosso caso. Então, relembrando, pessoal, porque a tabela é construída? Porque dentro da programação dinâmica, o problema maior é subdividido em problemas menores. Então, os resultados desses problemas menores são colocados dentro dessa tabela para que facilite o cálculo das etapas posteriores. Nessa primeira parte da tabela aqui, que está em azul, a gente coloca de onde partem os estágios. Ou seja, a gente está analisando o estágio 1. Então, de onde está partindo o estágio 1? O estágio 1 está partindo de A, da cidade A, com direção à cidade B ou à cidade C. Então, a gente vem aqui, ó, e coloca de onde está partindo. Está partindo da cidade A. Então, a gente coloca aqui a cidade A. Nessa parte aqui de cima, pessoal, são os componentes que vão receber a mudança de estágio. Então, mais uma vez, dentro do estágio 1, está partindo de A com relação a B e a C. Então, quem está recebendo a mudança de nível? A cidade B e a cidade C. Então, a gente vai aqui, ó, e coloca quem está recebendo essa mudança de nível, nessa parte azul. Nessa parte em vermelho aqui, professor, a gente coloca o quê? A gente viu que da cidade A para a cidade B e da cidade A para a cidade C tem uma distância. Então, a gente vai aqui, ó, e coloca justamente essa distância. Então, eu colocaria da cidade A para a cidade B o valor 3, da cidade A para a cidade C o valor 2. Nesse outro resultado aqui, a gente precisa identificar qual foi o maior ou menor valor. Por que maior ou menor valor? Porque em cada estágio
a gente precisa encontrar o menor ou maior valor. O que vai determinar se a gente precisa colocar o menor ou maior valor? A função objetivo. Se for uma função de minimização, em cada estágio a gente precisa encontrar o menor valor. Se for uma função de maximização, em cada estágio a gente precisa encontrar o maior valor. Definido esses valores aqui, a gente vai para a terceira coluna. Nessa coluna aqui é chamada de decisão do estágio. Então a gente vai indicar, por exemplo, se a mudança deve acontecer da cidade A para a cidade B ou da cidade A para a cidade C. Certo, pessoal? Eu queria insistir um pouco mais nessa tabela aqui, nessa descrição, porque se vocês conseguirem entender minimamente, mesmo sem eu trazer os exemplos do caso, já vai ser muito bacana, porque vai facilitar o entendimento no exemplo. Então, o que eu queria saber de vocês é se vocês conseguiram ter um entendimento, mesmo que mínimo, né, do que fica nessa parte inicial aqui, que é de onde partem os estágios, nessa parte aqui, que é quem recebe os estágios, o que fica aqui, quais são os valores, por que identificar o maior ou menor valor, o que seria essa decisão do estágio. Queria entender de vocês se vocês conseguiram captar esse entendimento inicial, né? Preciso também de um... Sim, professores, inicial tá ok. Tranquilo, né? Então, se outras pessoas puderem me dar o retorno aí... Tá... Inicial, entendeu? Não tá... Inicial. Tá bom. Pessoal, até agora tá bacana, né? Então vamos lá. Tá tranquilo, então vamos lá. Então vamos começar com uma brincadeirinha melhor, né? Pra gente avançar, pra gente entender perfeitamente. Então, o primeiro caso, pessoal, programação dinâmica, é o problema do caminho mais curto. A gente viu lá, na programação inteira, o problema do caixeiro viajante, né? Dentro da programação binária, que é ir ou não para uma cidade. Então, aquele problema do caixeiro viajante, ele pode ser resolvido também por programação dinâmica, porque ele utiliza justamente os conceitos desse caso aqui, ó, o problema do caminho mais curto, que nada mais é do que eu sair de um ponto inicial e chegar até um ponto final. Eu quero saber qual é o melhor caminho que eu devo percorrer para chegar no meu destino final. Então, vamos aqui para esse primeiro exemplo. A pizzaria Toscana e Sabores está localizada na Grande São Paulo, estado A, ponto inicial, e atende a uma carteira de clientes diariamente. A empresa vem investindo na qualidade de serviços aos seus clientes, buscando minimizar o tempo de entrega para que o produto possa chegar na temperatura desejada. A próxima entrega será feita para 8 clientes, e a figura apresenta os possíveis caminhos a ser percorridos de A a I, além dos tempos de entregas entre os respectivos nós. Determinar o menor caminho entre A e I utilizando programação dinâmica. Então, pessoal, o problema que nós temos é esse aqui. Sair da cidade A com o objetivo de chegar até a cidade I, certo? Então, o que nós precisamos saber é qual o melhor caminho a ser percorrido. É sair da cidade A e com relação à cidade B, depois cidade E, depois cidade G, depois cidade I, ou sair da cidade A com relação à direção à cidade C, depois cidade D, G, depois cidade I. Então, o objetivo desse problema é encontrar o menor caminho. É fazer um problema de minimização para que eu encontre a menor distância para que eu chegue ao meu destino final. Certo? Então, qual é o primeiro passo para a gente resolver esse problema dentro da programação dinâmica? Antes de chegar nesse primeiro passo, pergunta para vocês, bem simples, eu acho que todo mundo entendeu, mas é sempre bom perguntar. Vocês entenderam qual é o objetivo do problema? Sair da cidade inicial, chegar até a cidade final, percorrendo o menor caminho, escolhendo o menor percurso. Todo mundo captou esse entendimento, né? Do que é o problema em si. Sim, pegamos o entendimento.
Perdão. Então vamos lá. Qual é o primeiro estágio? Primeiro passo dentro da programação dinâmica. Estou batendo muito nessa tecla. Pegar o problema macro, o problema principal, e subdividir em estágios. Então o primeiro passo que nós fazemos, pegamos o nosso problema principal e subdividimos em estágios. Ah, professor, eu não entendi como é que foi feita essa definição. Então, repetindo, o que é estágio? É a mudança de nível, de determinado nível para outro nível. Como a gente pode pensar nessa questão de nível para cidades, para localização? É como se, por exemplo, as cidades B e C estivessem localizadas em uma região geográfica mais ou menos próxima. Então foram classificadas como sendo de mesmo nível. D, E e F ficam mais afastadas, então elas foram classificadas como sendo de mesmo nível. G e H, mais afastadas, classificadas como sendo de mesmo nível. Então aqui, pessoal, nós temos 4 estágios. Primeiro estágio, ir da cidade A para a cidade B, ou ir da cidade A para a cidade C. Essa é a minha primeira decisão no estágio 1. No estágio 2, o que é que eu tenho que decidir? Se eu devo partir da cidade B para a cidade D, da cidade B para a cidade E, da cidade B para a cidade F, ou da cidade C para a cidade D, para a cidade D para a cidade E, para a cidade C para a cidade F. Então, no estágio 2, eu preciso fazer essa definição. Só que essa definição só vai ser feita, ou melhor, vai ser minimizada quando eu souber se eu devo partir da minha cidade A para a minha cidade B, ou da minha cidade A para a minha cidade C. Então, o estágio 2 vai depender do estágio 1. Quando a gente chega no estágio 3, qual é a decisão que a gente tem que tomar? A gente vai partir da cidade D para a cidade G, ou da cidade D para a cidade H, cidade E para a cidade G, cidade E para a cidade H, ou cidade F para a cidade G, ou F para a cidade H. Então, mais uma vez, a definição que a gente vai fazer aqui vai depender do estágio anterior. E no estágio 4, a gente vai saber se eu devo partir da cidade G para a cidade I, ou da cidade H para a cidade I. O que eu tenho que definir, pessoal, após fazer essa definição dos estágios, é a forma como eu vou analisar esse problema. Porque, como eu falei para vocês, a gente pode analisar de duas maneiras, backward ou forward, de trás para frente ou de frente para trás. Então, se a gente fosse analisar de trás para frente, a gente começaria no estágio 1, depois iria para o estágio 2, depois iria para o estágio 3 e depois para o estágio 4. Quando a gente começa a resolver o problema de frente para trás, a gente inicia no estágio 4, passa para o estágio 3, depois para o estágio 2, depois para o estágio 1. Certo? Então, quando a gente está diante desse dilema, a pesquisa operacional recomenda que se utilize o método backward, ou seja, de frente para trás, para que a gente comece do último estágio até chegar no estágio inicial. Então, qual é o primeiro passo? Identificar os estágios do problema. Nesse caso aqui temos 4 estágios. E depois identificar qual vai ser o método de análise, se de trás para frente ou de frente para trás. Para esse problema aqui, nós vamos começar resolvendo a partir do estágio 4, do estágio final, indo em direção ao estágio 1, para que possamos encontrar a solução ótima. Então, esse é o primeiro passo. Agora, pessoal, o passo 2, a gente começa a analisar estágio por estágio, certo? Como a gente está começando de trás para frente, a gente vai começar pelo estágio 4. Quando a gente analisa aqui o estágio 4 é constituído de G e H indo com direção a I, certo? Então, quem vão ser os meus estados aqui? Os estados aqui vão ser G e H, e a decisão que eu vou precisar ter é quem vai em direção a I, G ou H, certo? Então, a minha função objetivo
para esse caso, vai ser a função objetiva no estágio 4, dado o estágio 4, que vai ser igual ao custo do estágio 4, levando em consideração essa variável de decisão, né? Se eu devo partir do meu estágio G para I, ou do meu estágio H para o meu estágio I. Então, vamos para a tabela, que na tabela fica mais fácil da gente entender. Vocês lembram que nessa primeira parte da tabela, a gente coloca os estádios de onde partem a mudança de nível. Então, dentro do estágio 4, a mudança de nível ocorre de G e de H com relação a I. Então, eu vim aqui e coloquei G e H, que estão no mesmo nível. Quem recebe essa mudança de nível? O estado I. G e H enviam e recebem. O que eu coloco aqui, pessoal? Qual é a distância de G para I? A distância de G para I, 5. Então, venho aqui, coloco 5. Qual é a distância de H para I? A distância de H para I, 2. Certo? Então, preenchi essa primeira parte da tabela. O que eu preciso identificar aqui, pessoal? Eu preciso identificar qual vai ser o custo do menor caminho com relação às duas variáveis. Então, de G com relação a I, nós só temos uma opção. Então, a opção única, valor igual a 5, extraída dessa tabela. De H com relação a I, nós temos uma única opção aqui na tabela. Então, repetimos o mesmo valor. Essa questão do custo do menor caminho vai ficar mais claro no estágio 2, quando a gente vai precisar fazer uma escolha. Então, essa decisão do estágio aqui, pessoal, vai depender justamente do custo do menor caminho. Então, o custo do menor caminho é de G para I, que vai ser 5 e 2. Vamos ter aqui I. Antes de perguntar se vocês entenderam, eu gostaria de explicar o estágio 2, porque fica mais claro. Depois que eu explicar o estágio 2, eu pergunto a vocês se vocês conseguiram entender. Estágio 3. Então, o que seria o estágio 3? O estágio 3, pessoal, é a mudança de D, E e F com relação a G e com relação a H. Então, quem vai representar esse estágio? D, E e F. E qual vai ser a variável de decisão? Quem deve ir para G e quem deve ir para H. Então, essa função objetiva aqui do estágio 3, a anotação vai ser justamente essa. O custo do estágio 3, certo? Que esse custo é justamente a distância, mais o custo do estágio anterior, que foi o custo do estágio 4. Então, vamos entender isso aqui dentro da nossa tabela. Primeiro resultado aqui. De onde partem a mudança de nível. Então, dentro desse estágio 3, a mudança de nível ela acontece de D, E e F com relação a G e H. Tá certo? Coloco aqui, D, E e F, que é de onde parte a mudança de nível. Né? E a gente coloca aqui em cima G e H, que são aquelas variáveis que recebem a mudança de nível. E aqui, pessoal, a gente precisa preencher. Então, de D para G, qual é a distância? De D para G, a distância aqui, 4. Então, a gente vem aqui, coloca 4. De E para G, qual é a distância? De E para G, a distância é 3. Então, a gente vem aqui e coloca 3. De F para G, qual é a distância? A distância aqui é 5. Só que tem uma questão, pessoal. Vocês lembram que um estágio depende do outro. Então, esse estágio 3 aqui vai depender do estágio 4, certo? Então, esse meu estágio 3 vai ser as distâncias desse estágio, 4, 3 e 5, mais as distâncias
do estágio anterior. Qual vai ser a distância do estágio anterior? O estágio anterior é de G para I. Então a gente precisa voltar aqui, ó, na tabela para saber qual é a distância de G para I. A distância de G para I é 5. Então a gente precisa somar a cada uma das novas equações o valor do estágio anterior, que é justamente de G para I. Então quem vai ser D? D vai ser a distância de D para G mais a distância de G para I. Qual vai ser essa distância de E? Vai ser a distância de E para G, que é 3, mais a distância de G para I, que é 5. Qual vai ser a distância de F? Vai ser a distância de F para G, que é 5, mais a distância de G aqui para I, que é 5. Certo? E a gente faz a soma, os valores que nós vamos encontrar vai ser 9, 8 e 10. Segundo ponto, pessoal, que nós precisamos analisar é com relação a H. Então, qual vai ser a distância de D para H? A distância de D para H, 7. Distância de E para H, 4. Distância de F para H também é 4. Só que a gente lembra que esse estágio 3, ele depende do estágio anterior, que foi o estágio 4. Então, o estágio 4 indica que H deve ir com direção a I. Então, a gente precisa adicionar essa distância do H com relação a I. Então, de D para H vai ser 7 mais 2, porque 2 é a distância de H com relação a I, que é o estágio 4. De E para H vai ser 4, mas a gente precisa somar com o estágio anterior, que é o estágio de H para I, que vai ser 2. Temos aqui 6. De F para H, a distância é 4, mas a gente precisa somar com o estágio anterior, que vai ser 2. 4 mais 2 igual a 6. Pergunta bem simples. Confundiu tudo ou vocês conseguiram entender? Fala os dois estágios. Estágio 4, que foi a primeira apresentação, e até essa parte aqui do estágio 3. Essa parte inicial. Quero saber se bugou tudo aí para vocês ou se vocês estão conseguindo visualizar. Tá mais ou menos, tá razoável. Eu vou distrair um pouquinho aqui, mas acho que se eu rever aqui dá de... Não, mas vamos tentar sanar as dúvidas agora. Qual foi a parte específica que você não conseguiu entender? Teve alguma parte ou foi o raciocínio geral? Não, assim, no geral, tranquilo, né? Assim, como que organiza elas aí, que você foi colocando Mas, e tal. por exemplo, você entendeu por que aqui ficou 4 mais 5? Porque é aquela distânciazinha, né, lá das setinhas, é isso? É, pronto. Ó, eu vou Distânciazinhas, aí soma, né, as duas. É, exatamente. Então, só pra gente fortalecer, pessoal. Nesse estágio 4 aqui, ó. Então, eu vou começar do início. A gente começou analisando o estágio 4. Então, qual era o estágio 4? De G e H com relação a I. Certo? A gente está analisando esse primeiro estágio. Então, a gente coloca aqui desse lado de onde a gente quer, de onde está partindo. Então, está partindo de G e H com relação a I. Certo? Então, a gente coloca aqui de onde está partindo. E o I aqui vai ser quem recebe. No caso, está partindo de G e H com relação a I. Os valores que a gente vai colocar aqui no meio são as distâncias de G com relação a I e H com relação a I. Por isso que ficou 5 e 2. Então, o custo vai ser o menor caminho. Como nós só temos uma opção, a gente repete. E a decisão do estágio é ir obrigatoriamente de G com relação a I ou de H com relação a I. Isso foi o estágio 4. A gente foi agora com relação ao estágio 3, certo? Então, o estágio 3 é de D, E e F em direção a G ou em direção a H. Então, a gente coloca aqui de onde está partindo, D, E e F, e coloca aqui, ó, quem está recebendo, que são os estágios G e H. Então, esse primeiro valor aqui, ó, 4
3 e 5 são as distâncias de D com relação a G, de E com relação a G e de F com relação a G. Só que esse estágio 3, ele depende do estágio anterior. Quem é o estágio anterior? É o estágio 4. Então a gente precisa fazer uma soma. Que soma vai ser essa? Vai ser o valor de G, que é o estágio 4, com relação a I. Então, de G com relação a 4, o valor foi 5. Então, a gente somou 4 com 5, deu 9. 3 mais 5, 8. 5 mais 5, 10. A gente precisa fazer a mesma análise para H. De D, a distância de D para H, 7. Distância de E para H, 4. De F para H, 4. Só que esse estágio 3 depende do estágio 4. Então, a gente precisa somar o valor de H, que está no estágio 4, em direção a I. Então, o estágio 4 que indica de H com relação a I é 2. Então, a gente soma o estágio atual, 7 mais 2, 9. 4 mais 2, 6. 4 mais 2, 6. O que tem de novo aqui? A gente precisa escolher o custo do menor caminho. Então, qual vai ser o menor valor aqui, ó, de D em relação a G e de D com relação a H? Temos 9 e 9. Então, o menor valor é 9, certo? Então, a decisão desse estágio pode ser qualquer uma. Pode ser tanto I de D com relação a G, como I de D com relação a H, porque o valor vai ser o mesmo. Com relação a de E com relação a G, o valor deu 8. De E com relação a H, o valor deu 6. Entre 8 e 6, qual vai ser o menor valor? O menor valor vai ser 6. Então, o melhor resultado, a decisão desse estágio, é I de E com relação a H. Por isso que aqui ficou o H. Com relação ao F, F pode ir em direção a G ou F pode ir em direção a H. Os valores foram 10 e 6. Qual é o menor valor? O menor valor é 6. Então, a melhor decisão para esse estágio é I de F com relação a H, porque é o menor valor. Então, a decisão do estágio aqui, H. Essa decisão do estágio, pessoal, que é o, entre aspas, o fato novo, é o melhor resultado que a gente identificou ao identificar, após analisar os valores. Ah, beleza, professor. Peguei, legal agora. Pegou legal agora? Peguei sim. Então, vamos para os dois últimos estágios, porque aí eu tenho certeza que vai amarrar bem na cabeça de vocês. O estágio 2. Ok. Quem é o estágio 2? O estágio 2 é de B e C com relação a D, E ou F. Certo? Então, quais vão ser as minhas variáveis de decisão? Eu devo ir de B com relação a D, de B com relação a E, de B com relação a F, ou de C com relação a D, C com relação a E, ou C com relação a F. Então, a gente vai para a nossa tabela mais uma vez. Quem a gente coloca nessa coluna? A gente coloca nessa coluna de onde está partindo a mudança de nível. Então, a mudança de nível está partindo de B e de C com relação a D, E e F. Então, mais uma vez, a gente coloca aqui, ó, B e C. Quem vai ficar nessa linha superior aqui, ó, são os valores que estão recebendo a mudança de nível. Então, vai ser D, E e F. Então, a gente coloca aqui, D, E e F. Qual é a distância de B com relação a D? A distância de B com relação a D, 6. Então, coloquei aqui 6. Distância de C com relação a D, 7. Só que o estágio 2, pessoal, vai depender do estágio 3, certo? Então, a gente vai somar essas distâncias que a gente identificou, aqui, 6 e 7, com os valores do estágio anterior. Então, a gente olha a nossa tabela aqui, ó, D. Qual é o melhor valor para D? O melhor valor para D foi 9, certo? Então, a gente soma aqui, ó, 6 mais 9. 6 é a distância de B com relação a D, e 9 a gente extraiu do estágio 3. Ah, professor, de onde foi que o senhor identificou o estágio 3? O estágio anterior, pessoal, que a gente analisou. Aqui, ó, coluna D, a gente viu que o melhor valor para D foi 9. Então, a gente vai aqui, ó, e soma. 6 mais 9, 14. 7 mais 9,
14. A gente precisa também analisar com relação a E e F. A distância de B até E é 2. Distância de C até E é 5. A gente está analisando aqui. Ó. B até E, 2. B até F, 5. C, no caso C até E, 5. C até E, 5. Feito isso, a gente precisa identificar o valor do estágio anterior para E. Qual foi o melhor valor que eu encontrei para E? Então a gente volta na tabela anterior. E está aqui. Qual foi o valor ótimo que eu encontrei para E? O valor ótimo que eu encontrei para E foi 6. Então eu venho aqui, ó, e somo. Somo 2 mais 6, 8. 5 mais 6, 11. Ah, professor, não entendi. De onde saiu esse 2? Esse 2 é a distância de B com relação a E. B com relação a E do estágio 2. Só que a gente sabe que o estágio atual vai depender do estágio anterior. Então a gente soma com o estágio anterior. O estágio anterior é o estágio de E que está lá no estágio 3. Então a gente vem aqui no estágio 3, ó, e vê que E foi igual a 6. O melhor valor encontrado para E foi 6. Então a gente soma 2 mais 6, 8. Para C, mesma coisa. A distância de C com relação a E é 5. Mas a distância de E até I, que são os estágios anteriores, foi 6. Então a gente soma 5 mais 6, 11. Para F é a mesma coisa. A distância de B com relação a F, 8. De onde foi que tirou isso, professor? Do estágio atual. B com relação a F, 8. Distância de C com relação a F, 4. Estágio atual, 8 e 4. A gente soma o valor encontrado no estágio atual com o valor do estágio anterior encontrado para F. Então, o valor do estágio anterior encontrado para F, o melhor valor foi 6. Então, a gente soma aqui, ó, 8 mais 6, 14. 4 mais 6, 10. O que a gente vai encontrar aqui, ó, o melhor valor para B e para C. Entre 14, 8 e 14, qual vai ser o menor valor? O menor valor aqui é 8. Então, a decisão desse estágio é que eu saia de B com relação a E. Isso aqui ficou E. Para C, qual é o menor valor? 14, 11 ou 10? O menor valor aqui, ó, é 10. Então, ele indica que eu devo sair do estado C com relação ao estado F. Por isso que a decisão aqui ficou F. Pergunta. Deu para entender o estágio 2? Vamos falar por áudio ou pelo chat? Tranquilo, professor? Tranquilo? Então, vamos seguir. Se alguém não entendeu, peço por favor, encarecidamente, que se pronuncie. Para que não fique nenhuma dúvida, pessoal. E acaba ajudando também até no vídeo para quem for assistir depois, tá bom? Então, se alguém tiver alguma... Ah, pessoal, não estou entendendo nada. Só falar que eu explico de novo, certo? Como ninguém se pronunciou até agora, eu vou seguir. Aí, pessoal, a gente vai para o último estágio, que é o estágio 1. Então, o que seria o estágio 1? Seria sair da cidade A com relação à cidade B ou à cidade C. Então, a minha decisão é, eu devo sair da minha cidade A em direção à cidade B ou devo sair da minha cidade A em direção à cidade C. Então, mais uma vez, ó, a gente vem aqui para a nossa tabela relativamente mais simples. Então, de onde está partindo a mudança de nível? Está partindo da cidade A com relação à cidade B ou cidade C. Então, a gente vem aqui, ó, e coloca cidade A. Quem está recebendo a mudança de nível? Cidades B e C. Cidade A, de onde está partindo a mudança de nível. Cidade B e C, de onde está recebendo a mudança de nível. Qual a distância, pessoal, da cidade A com relação à cidade B? Da cidade A com relação à cidade B, a distância 3. Só que a gente sabe que o estágio atual, no caso o estágio 1, vai depender do estágio anterior. Quem é o estágio anterior? É o estágio 2. Então a gente precisa saber qual vai ser o estágio do valor anterior para B. Então a gente volta aqui, ó, B. O melhor valor encontrado para B foi 8. Então a gente vem aqui, ó, e coloca 8. 3 mais 8,
11. De A para C, qual a distância? 2. Então a gente vem aqui e coloca a distância do estágio atual. Só que a gente, mais uma vez, o estágio atual vai depender do estágio anterior. Então a gente soma esse estágio atual, que é 2, mais o estágio anterior. Para saber o valor do estágio anterior, a gente tem que saber qual foi o melhor valor encontrado para C. Então a gente volta aqui, ó, encontrei C, o melhor valor encontrado para C foi 10. Então a gente vem aqui, ó, 2 mais 10, 12. Então, qual vai ser aqui a minha decisão? Minha decisão é qual vai ser o menor valor, o menor caminho. Entre 11 e 12, qual o menor valor? O menor valor aqui, ó, 11. Então, se 11 é o menor valor, isso indica que eu devo ir da cidade A com relação à cidade B. Por isso que a decisão do estágio aqui, ó, ficou cidade B. Esse é o último estágio, pessoal. Então, eu vou repetir a pergunta. Alguém não entendeu nada? Alguém está perdido? Quer que eu explique algum estágio específico? Podem se pronunciar agora. Pode colocar só uma interrogaçãozinha e dizer estágio 1, que eu explico de novo. Certo? Professor, no caso aí, eu poderia... Porque eu estou fazendo, tipo assim, de trás para frente, né? Lá do I Isso. até chegar no A, né? É. Só que aí, das setinhas, ele foi para o I. Certo. Eu posso fazer de trás para frente, quer dizer assim, o inverso, e vai dar a mesma coisa? O resultado vai dar o mesmo. O resultado dá o mesmo, né? Mas foi como eu falei, o que se recomenda é porque isso aqui é um problema mais simples, né, que a gente está vendo praticamente. Mas quando a gente está diante de um problema de programação dinâmica, do menor caminho a ser percorrido, o que a literatura recomenda é que se comece de trás para frente, certo? Mas como eu vou passar, o exercício que eu vou passar só na próxima semana é parecido com esse, vocês podem fazer das duas maneiras, da maneira que vocês julgarem melhor, tá bem? Tá ok. Então, pessoal, para sintetizar, a gente analisou os 4 estágios, certo? Ao analisar o estágio 1, o que é que foi o resultado que a gente encontrou? Que a gente deve ir de A com relação a B, certo? Esse foi o resultado que a gente encontrou. Se a gente deve ir de A com relação a B, então no estágio, aqui é estágio 2. Deixa eu só corrigir logo para que não gere nenhuma dúvida. Aqui é estágio 2. Então, repetindo. No estágio 1, a gente identificou que o melhor resultado é sair do estado da cidade A e ir com relação à cidade B. Certo? A até B. Então, no estágio 2, a gente precisa analisar o B. Então, o melhor resultado para o B é ir com relação a E, certo? Então, se vai de B com relação a E, no estágio 3 a gente vê qual é o melhor caminho para E. O melhor caminho para E é ir com relação a H. Então, sai de E com relação a H. Quando a gente chega em H, a gente vê que o melhor resultado é ir em direção a E. Então, só repetindo, quando a gente analisa o estágio 1, a gente vê que o melhor resultado é ir de A com relação a B. Partimos de A com relação a B. No estágio 2, que depende do estágio 1, a gente precisa ir de B com relação a E. No estágio 3, que depende do estágio anterior, a gente precisa olhar o E. Então, o E é com direção a H. O estágio 4, que depende do estágio 3, a gente precisa olhar o H que vai com direção a E. Então, o melhor caminho a ser percorrido, pessoal, para esse problema, é sair de A e ir em direção a B, depois de B em direção a E, depois de E em direção a H, depois de H e em direção a I. Queria saber se vocês conseguiram entender por que ficou essa estrutura aqui, ó. A em direção a B, B em direção a E em direção a H e H em direção a I. Se todo mundo conseguiu ter esse entendimento. Podem dar o retorno aí também pelo chat, que já me ajuda bem. E professor, ficou tranquilo assim, essa trajetória aí. Aí só assim, no caso aqui ele quer só o menor caminho, né? O caminho mais curto para chegar lá no I. Não é obrigatório, tipo, naquele outro
problema, a gente tinha que passar em todas as cidades, né? Isso. Fazendo a melhor rota. Aqui a gente não é obrigado a passar em todas, né? Não, esse daqui é o caminho, é o menor caminho, né? O caminho mais curto para chegar até o destino final. Sim. Então aquele lá é o problema do caixeiro viajante, como você falou, precisa sair da cidade, por exemplo, da cidade A e com ela visitar todas as cidades e depois voltar para a cidade A. Nesse problema aqui, não, só tem que sair do instante inicial e ir até o instante final. É como se fosse, por exemplo, uma transportadora. Tem que sair, por exemplo, sei lá, de São Paulo e ir em direção a Paraupebas. Caminhão, por exemplo. Então, qual é o melhor caminho que ela deve fazer até chegar lá na cidade? Então, esse problema se enquadra dentro desse contexto. Beleza? Entendi. Beleza, professor. Tranquilo? O que eu sugiro para vocês, pessoal? Então,